Olá pessoal, bom, fazendo esse vídeo aqui para mostrar algumas coisas, algumas utilidades, né, do bonsai que pouca gente sabe que existem, né? E uma delas é justamente a gente poder manipular os dados. Essa que é a grande vantagem da gente trabalhar com IFC. A gente não precisa do software autoral para manipular os dados, a gente não tem aquela limitação do software, né? Que só permite que a gente vá até certo ponto. A gente, uma vez que está em FC, ele está em dados abertos, eu posso fazer o que eu quiser. E, e surgiu no grupo, uns dias desses atrás, um problema, né, para fazer um levantamento de quantidades. E eu achei um problema muito interessante porque é o tipo de problema que a gente resolve com programação, né? Nem tudo a gente precisa de programação para resolver. Eu vou mostrar aqui que existe uma forma de fazer sem programação, então inclusive eu vou dividir isso em dois vídeos. É um vídeo onde eu mostro como resolver esse problema sem programação, utilizando somente as features do Bonsai, e outro que com programação, porque a gente vai ver que o sem programação só vai funcionar para alguns casos, né? E não funciona muito bem. Eu vou mostrar por quê. Então vou fazer primeiro o vídeo mostrando sem programação, né? Então, qual é o problema? Eu preciso fazer, digamos, uma quantificação aqui das paredes ou dos revestimentos, seja lá o que for. E como é que a gente faz isso no bonsai, né? Uma maneira fácil de quantificar, uma maneira correta de quantificar aqui. E é preciso que a gente entenda ainda alguns conceitos, né? De que talvez esse vídeo demore um pouquinho por causa dos conceitos e não por causa exatamente da solução, né? Quem é meu aluno sabe que eu não gosto muito de receita de bolo, eu gosto de mostrar o porquê das coisas, né? Porque a receita de bolo nem sempre vai funcionar para tudo. E então, uma maneira correta de fazer levantamento de quantidade é importante que a gente entenda que a quantidade, a gente levanta a quantidade para quê? Para a gente poder, na construção, para a gente poder orçar um serviço. Então a gente levanta a quantidade porque tem um serviço associado àquela quantidade, né? E a gente precisa da quantidade para poder multiplicar por o valor de uma composição de custo. Então, por exemplo, se no caso de paredes, né, eu quero saber o quanto que custa é, para eu construir essa parede, né? No caso do revestimento, para eu construir o revestimento com a pintura, né, com tudo associado. E existe uma composição de custo, né? Ou seja, tem uma mão de obra, tem um equipamento, tem um material associado a esses objetos, a construção desses objetos, né? E o que vai... e geralmente eu consigo construir essa composição associado a algum critério de medição, né? Então, por exemplo, nessa parede aqui, eu tenho a área dessa parede, né? E essa área vai me dizer, se eu conseguir saber quanto custa para eu construir uma parede dessa, o metro quadrado dela, eu só multiplico pela área para saber quanto que custou aquele serviço, aquela parede, né? Então, por isso que a gente levanta a quantidade, né? E aí, essa parede aqui, ela vai me trazer as quantidades aqui no Object Information, né? Eu tenho aqui as quantidades de todas as paredes, né? Nesse QTO, nesse Property Set específico para isso, né? No IFC, que é o QTO Wall Base Quantity. Eu tenho aqui, mas eu vou ter a área bruta, a área lateral bruta e a área lateral líquida, ou seja, descontada os vãos. Aqui existe uma janela, contado os vãos, né? É, o problema que surgiu no grupo foi que não sei se é uma construtora, alguém lançou isso lá e eu achei interessante. Porque imagina você trabalhar em uma construtora que ela tem um critério de medição específico, ela sabe quanto que custa para construir e que a questão dos vãos vão influenciar. Então, como é que seria para eu simplesmente levantar a área lateral líquida disso aqui? Muito simples, né? Eu venho aqui a parte de Costing Scheduling, crio aqui um novo Costing, vou chamar aqui de orçamento, é do tipo
Price Bill of Quantities e eu vou criar uma coisa aqui qualquer, né? Sumário aqui, sei lá, orçamento, paredes, né? Vou botar aqui um. Tô criando aqui a minha EAP, né? Das quantidades e aqui, sei lá, investimento. Ou eu boto aqui, sei lá. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu já tenho. Eu não tenho um vídeo, mas eu já fiz um workshop falando sobre isso, né? Então aqui eu posso separar por tipos, né, e tal, mas imagina que eu vou quantificar aqui todas as paredes, né? Então como é que eu faço isso? Seleciono as paredes que eu quero quantificar, né? Aqui como eu estou quantificando todas, eu vou pegar do meu projeto. Ah, perdão. Deixa eu tirar aqui a minha carinha. Do meu projeto, eu vou pegar tudo que foi FC Wall, né? E eu vou selecionar elas. Selecionei todas as paredes aqui, ó, do meu modelo, ó, todas as paredes selecionadas. E aí eu venho aqui e digo qual é a propriedade associada, a propriedade que eu quero quantificar. No caso, NetSide Area, clico aqui, pronto, ele já somou aqui, ó, 417,81 metros quadrados, né? E ok, beleza. Se eu quisesse quantificar as áreas líquidas, né? O problema que surgiu é o seguinte: imagina que eu tenho um critério de medição onde se a minha parede tem um vão, uma abertura, e essa abertura tem uma medida maior ou igual a 2 metros quadrados, então eu vou ignorar isso aqui e vou pegar a minha área bruta. Ou seja, eu não vou descontar esse vão. Se esse vão é maior que 2 metros quadrados, ou seja, se ele tem uma área maior que 2 metros quadrados, aí eu vou considerar metade desse vão. Ou seja, eu vou pegar a minha área bruta e vou descontar metade desse vão. Por quê? Porque em algum momento ali na minha composição eu vi que quando ele é menor que 2 metros quadrados não faz diferença. A minha composição é a mesma, eu vou ter que considerar a área total. Mas quando é maior que 2 metros, os dados históricos que eu tenho ali da construtora, eu percebi que sim, eu preciso considerar esse vão, mas vou considerar só metade do vão, não vou considerar o vão todo, né? Então, aqui eu não estou entrando no mérito do critério e tal. Vamos ver como é que a gente faria para pegar essa informação. Qual seria a melhor maneira de fazer isso aqui? Né? Eu teria que fazer isso um a um manualmente? Não, né? Vamos automatizar. Eu teria que realmente analisar um a um, né? Mas como que eu automatizo isso? Existem duas formas de fazer isso. Eu vejo duas, devem ter mais, mas nesse momento eu vejo duas formas. Uma é através de features do próprio Bonsai, ou seja, exportando as informações para uma planilha, alterando essa planilha no Excel e importando de novo essas informações aqui no IFC. Eu vou mostrar como fazer isso. E a outra é via programação, alterando diretamente o meu arquivo IFC. E qual é a alteração que a gente faria aqui? Em ambas, a alteração seria criar uma nova propriedade. Eu tenho aqui na parede essa propriedade aqui, NetSide Area. Eu vou criar uma nova propriedade num quantity set meu, onde eu vou colocar ali a área que eu vou usar para minha medição. Então ele vai analisar cada parede, verificar o vão que está associado à parede, verificar se esse vão é menor, tem uma área menor que 2 metros ou igual a 2 metros quadrados, e aí sim ele vai pegar o gross side area e colocar esse gross side area nessa área de medição. Se for um vão maior, aí ele vai pegar essa, essa parede e vai pegar o gross side area e vai diminuir metade dessa área no opening. E aí considerar isso para essa área de medição. E aí o que eu quantifico aqui é justamente não mais o net side area, mas essa área nova que eu vou criar, né? Então como é que eu faço isso? Vou mostrar nesse vídeo aqui uma maneira de fazer, mas que não é a maneira que eu acho legal de fazer, porque ela não vai
ela vai ter alguns problemas e ela não vai atender a todos os casos, né? Então, nesse caso aqui dessa casinha, como é que eu faria isso? Viria aqui a nossa parte aqui de Quality Coordination e eu vou usar essa feature aqui que é Spreadsheet Import Export. Eu vou exportar os dados do meu modelo IFC num formato chamado CSV, um formato de planilha, né? Eu posso fazer isso a partir de um arquivo IFC do disco. Opa, deixa eu só tirar a minha carinha daqui. Agora sim, acho que fica melhor assim. Eu posso fazer isso a partir de um arquivo do disco ou simplesmente carregar esse arquivo que está na memória. Eu faço isso simplesmente clicando aqui em Load from Memory. Então ele vai pegar esse arquivo aqui, que é o que eu quero, né? A partir daí eu vou dizer o que eu quero pegar. Eu quero pegar informações de todos os elementos? Não, somente das paredes. Então eu venho aqui e vou selecionar um modo de seleção. Eu poderia pegar, eu quero pegar paredes de um determinado tipo, ou elementos que tenham um determinado material, ou um sistema de classificação de um determinado pavimento, né? Mas aqui vamos pegar o mais fácil. Vou adicionar um filtro de classe e vai ser IFC Wall. Ok. Então, quais são os atributos que eu vou exportar, né? Então, eu vou exportar aqui, colocar o atributo name, que é o nome da parede, mas a gente não necessariamente nem precisa disso. Então, aqui eu coloco o nome do atributo, aqui eu coloco qual vai ser ali o nome da minha coluna, né? E eu vou precisar o quê? Eu vou precisar da área bruta, né? Eu preciso dizer aqui em qual property set que ela está, né? Exatamente. Vou pegar uma parede aqui. Qual property set e qual propriedade. Então eu venho aqui, ó, ele está no QTO Wall Base Quantities e a propriedade é a propriedade Gross Side Area. Então eu vou colocar justamente isso aqui. Nome do property set, QTO underline Wall Base Quantities, propriedade net Cross Site Area. Aqui eu vou colocar Cross Site área lateral bruta. E aí o que eu preciso pegar também de cada parede? Eu preciso pegar a área da abertura dela, né? Então, para a gente entender como é que a gente faz isso, né? Eu preciso de alguma teoria aqui, né? Mostrar alguma teoria aqui para vocês, né? Então, como é que funciona isso? No IFC, eu tenho um objeto que vai representar aqui, que ele vai representar aqui a minha parede. Esse objeto, ele está relacionado com um outro objeto que vai representar a minha abertura. Então, isso aqui é a minha parede e essa aqui é a minha abertura. A relação entre a parede e a abertura é feita através de um outro objeto, um objeto de relacionamento, que ele aponta através de um atributo. Esse objeto tem um atributo que diz o valor desse atributo é essa parede e ele tem um valor de outro atributo que diz que é a abertura. Então aqui é a abertura e aqui é o elemento que vai conter a abertura, né? E aí eu tenho um nome, né, de atributo que indica, né, esse objeto aqui que ele tem um objeto parede
ou um objeto qualquer, poderia ser uma laje, né, qualquer, que está associado a uma abertura. Eu poderia ter até mais de um, e esse é um problema que a gente vai ver, né? Digamos que eu tivesse mais uma abertura, eu teria que ter outro objeto aqui, uma outra abertura, e aí ele também apontaria para cá e apontaria para cá. E é assim que funciona, né? É, como é que eu sei exatamente como chegar nesse cara, né? Eu teria que colocar aqui, ó, justamente o nome dos atributos, né? É, da parede que me daria esse objeto. Mas, na verdade, é esse objeto que possui dois atributos. Então, para isso, vou usar uma coisa que a gente chama de atributo inverso. Para todo atributo que aponta para um objeto, existe um atributo inverso, né? E aqui também é a mesma coisa, isso aqui é um atributo inverso. Então, para eu chegar na abertura, eu tenho que sair aqui da parede, procurar através desse atributo inverso esse objeto, e nesse objeto procurar o atributo que vai me trazer a abertura, né? O nome desses atributos está na especificação do IFC, né? E geralmente a gente não precisa nem saber isso. Para fazer exatamente isso aqui, eu vou precisar saber, né? Uma maneira de eu pegar o nome desses atributos e pegar exatamente essas relações todas, eu posso fazer aqui também pelo Quality Coordination, pelo debug, inspect objeto, por exemplo, e ele vai me pegar aqui essa parede que está selecionada, né? Então ele tem aqui o ID dentro do arquivo, né? E todos os atributos dele. Repara que eu tenho os atributos inversos aqui, ó, né? Então existe um atributo inverso que é hasOpening, ou seja, é justamente esse atributo que vai me dizer qual é esse objeto de relacionamento de abertura. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer esse objeto, que é IFC Hell Void Element, né? É um objeto de relacionamento. Todo objeto que começa com IFC Hell é um objeto de relacionamento. E repara que ele tem dois atributos aqui, ó. Um, Relating Building Element, apontando para o elemento construtivo que tem abertura, e Related Opening Element, apontando para o objeto que é a abertura. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver que, ó, aí sim eu tenho um objeto que representa a abertura. Então, IFC Opening Element. Então, na verdade, eu preciso desses dois atributos. Lá na minha parede, preciso desse hasOpenings. E, uma vez que ele capture esse hasOpenings aqui, eu preciso desse Related Opening Element. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui embaixo, né? Eu vou criar mais um atributo. Vou dizer que o atributo é o hasOpening. E esse atributo hasOpenings, ele vai me levar para o objeto de relacionamento, que tem lá um atributo Related Opening Element. É isso? Aqui, Related Opening Element. Isso. Bom, se eu fizer só isso aqui e exportar, ele vai me trazer a abertura. Vou até colocar aqui, ó, Opening. E vou exportar para vocês verem. Eu posso exportar isso aqui para uma planilha, mas posso exportar também isso aqui para uma página de web, né? Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma página de web. Aqui, ó, onde eu vou ter aqui o Global ID, né, que é o CPF de cada elemento, o nome dele, todo mundo tem nome de wall, o Gross Side Area e o Opening, né, ou seja, as aberturas associadas. Mas não é a abertura que eu quero. Eu quero a área da abertura, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu venho aqui, ao invés de pegar isso aqui, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui em cima. Eu vou colocar, eu separo todos esses atributos por ponto, né? Então, hasOpening pega o objeto de relacionamento, ponto. Related Opening pega o atributo Related Opening. E aqui, eu vou pegar agora aqui essa abertura. Ah, é preciso, é preciso que o teu IFC esteja com essas propriedades de área da abertura, né? Vamos analisar aqui, por exemplo, essa parede aqui. Essa parede aqui, né? Ela tem
se eu clicar aqui Toggle Open, vai mostrar a abertura dela. Aí eu posso clicar no objeto abertura, ó. Esse objeto não aparece, né? Geralmente não aparece no 3D, mas aqui eu consigo ver. E aí esse objeto ele tem uma propriedade abertura aqui, ó, área. Mas pode ser que nem todos tenham. Posso clicar nesse aqui, né? Ó, esse aqui tem também. Então precisa saber se você tem se as aberturas foram exportadas, ou seja, com as áreas, né? E eles estão nessa propriedade aqui, ó, no property set QTO Opening Element Base Quantities, a propriedade área. Então, é exatamente isso que a gente vai usar, né? Aqui no Bonsai eu consigo, através de um comando aqui, ó, em Quantity Takeoff, em Perform Quantity Takeoff, ele consegue gerar, se você não tiver as áreas, ele gera a partir da geometria, né? Mas isso aqui é uma outra história. Então vamos voltar lá, né? Então, aqui eu preciso passar também o property set, que aqui é TO. Eu esqueci o nome. Vamos voltar lá e ver. Clicar aqui. QTO Opening Element Base Quantities, né? Então, QTO Opening Element. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. QTO Underline Opening Element Base Quantities. Então, Opening Element Base Quantity. Sempre lembrando, né, da questão do camel case, né? Ou seja, opening com A maiúsculo, element com E maiúsculo e assim por diante. Aqui eu vou chamar de opening area. E a propriedade, isso aqui é o property set, a propriedade igual a gente fez aqui em cima, ponto area. Então agora quando eu gerar, ele vai me gerar a área, né? Ele vai me gerar a área. Então, o que eu faço agora, nesse momento, né? Eu venho aqui em Show Settings e mudo aqui o formato de saída, né, de web para CSV e exporto esse CSV. Ele pede um nome, vou botar aqui um nome de aberturas, openings, e vou abrir esse arquivo pelo Excel. Abrir aqui o arquivo no Excel. E repara que ele tem aqui o Global ID, né, que é esse Global ID é super importante, porque é através dele que eu vou me comunicar, que ele sabe exatamente esses dados, qual parede, né, que faz parte, o Gross Side Area e o Open Area. Então aqui o que eu faço, né? Eu tenho as áreas das aberturas, eu tenho as áreas brutas, né? Então eu vou criar aqui uma nova coluna que vai dar origem a um novo property set, uma nova propriedade e um novo property set, que eu vou chamar aqui de, vou chamar meu property set de medição e o nome da propriedade, ponto, o nome da propriedade, área medição, né? Ou seja, essa aqui vai ser a área que eu vou utilizar para fazer a quantificação. E aqui eu utilizo um recurso do Excel que são as funções, né? Então eu venho aqui e faço uma função com si, né?
E aí que ele vai verificar um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai colocar esse valor que está aqui. Se não, ele vai colocar o outro valor. Então, é exatamente o que eu vou ver. Eu vou ver se a área, né, de abertura for menor ou igual a 2. Então, eu não vou considerar essa área. Vou pegar aqui gross side area. Se for maior, eu vou pegar, a área vai ser esse gross side area menos essa área de abertura dividido por 2. E aí aqui, nesse caso, como ele não tem área aqui, né, deu 2 e tal, ele simplesmente, nesse caso aqui, esse elemento não tem abertura, então ele simplesmente repetiu aqui. Na verdade, seria esse menos 0, né, menos 0, então 0 dividido por 2 é 0. Então ele considerou aqui e ok, né? Então eu vou copiar essa fórmula até aqui embaixo. Então a área correta para cada parede seria essa aqui, a minha área de medição, né? Eu vou salvar esse cara aqui com um outro nome, openings 2. E aí o que eu vou fazer? Ele está salvando ainda. Eu vou importar esses dados para o meu IFC, né? Então, quando eu importo, ele verifica essa coluna, existe essa propriedade nesse property set medição, nem existe nem o property set. Então, o que ele faz? Ele cria e coloca essa propriedade em cada uma das paredes associadas. Mas isso tem dado problema quando eu mantenho, né, esses objetos aqui. Então, o que eu faço? Então, eu tiro esses. Eu não vou precisar mais deles. Opa, espera aí que eu fiz um. Eles estão como fórmula, né? Preciso tirar a fórmula deles, né? Então, vou simplesmente dar um copy e um colar valor aqui, ó. Só os valores e ok. Já não está mais com fórmula. Então, vem aqui e excluo essas colunas. Deixo só essas duas colunas. Essa aqui é para ele saber exatamente qual é a parede, né? E salvo. Então, vou vir aqui agora. Deixa eu normalizar aqui a coisa. Então, eu vou fechar tudo isso aqui que eu fiz, né? E vou aqui em Import to IFC. Seleciono lá aquele Open 2. E opa, deu um problema aqui com... Ah, tá. Aqui eu coloquei uma separação, né? Não é bom colocar o nome de propriedade. Nesse caso aqui, vou colocar um underline aqui que para dizer que tem um espaço, né? O espaço aqui ele se confunde, né? Então vem aqui import Open 2 e ok. Agora vamos dar uma olhada nas propriedades, né? Essa mensagem de erro. Clico numa parede e ele criou aqui, ó, um property set novo, medição, área medição, né? Esse aqui também, ó, área medição para toda a parede ele colocou. Essa é uma forma de resolver esse problema, né? E eu não preciso usar programação, mas ela tem alguns problemas. Quais são os problemas? Imagina que eu tivesse aqui, vou pegar essa parede aqui, vou colocar aqui algumas. Deixa eu selecionar aqui que a gente está no térreo. E eu vou colocar aqui algumas janelas. Então, vou botar uma, duas, três. Essa parede aqui tem 3 aberturas. Então, quando eu...
pior que eu apaguei, né? Eu não deveria ter apagado. Mas quando eu for aqui criar a minha exportação, deixa eu colocar aqui de novo. Wall, puto. Vamos botar lá. As opens. Ponto. Preciso me lembrar lá. Related opening elements. QTO. Esse aqui também eu esqueci. Peraí, opening. Esse aqui, por exemplo, eu acabei de colocar. Ele provavelmente não vai ter. Não vai ter a área. Então esse é um caso que eu tenho que vir aqui, ó. Né? E agora quando eu selecionar aqui a abertura, agora ela está com a área ali. Então, Opening Element Base Quantities. QTO. Opening Element Base Quantities. Ponto área. Né? Aqui eu coloco Opening área. Deixa eu voltar aqui para a web só para vocês verem. Quando eu exporto aqui para a web, ok, ali, aquela parede que tinha 3 aberturas, ele vai colocar aqui a área das 3 aberturas, mas não a soma da área, né? Então, isso aqui é um problema, né? Então, eu precisaria, depois no Excel, somar isso aqui lá no Excel, né? Para ter a informação correta, né? E aí eu estou considerando a soma de todos os vãos, né? Outra coisa que não fica ok aqui, deixa eu tirar isso aqui, é que aqui, essa área do vão que ele criou é só um número. Então a gente vai ver que quando eu venho aqui editar ela, ela é um número e ela não está associada a uma unidade de medida, né? Aqui, quando eu venho aqui ó, no Wall Base Quantity, eles estão associados a unidades, ó. Altura 3,8 metros, área metro quadrado, tá vendo? O volume metro cúbico. Então, esses valores eles estão associados a unidades de medida. Significa que o software pode converter, né, isso para outros valores, porque a unidade padrão dele aqui é metro quadrado, metro cúbico. Então, o valor que eu estou colocando aqui é metro quadrado, metro cúbico. Mas aqui é simplesmente um número. Aqui é um número decimal, então ele não está correto. Então, eu tenho que criar uma propriedade. E aí, quando você simplesmente importa, ele não tem como saber, a não ser que você já tenha essa propriedade criada aqui. Então, isso dá mais trabalho. Eu teria que criar a propriedade primeiro e dizer que era uma propriedade, né? Aqui, por exemplo, eu posso criar uma outra propriedade, falar aqui área, né? E aqui, nem assim eu consigo. Mas
teria que... também por aqui eu não consigo... Eu teria que fazer por um outro processo que é usando Property Templates, né? E fica mais complicado. Então, a melhor forma de fazer isso, né, é via programação. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso via programação, né, com o IFC OpenShell, criando um scriptzinho que você roda o scriptzinho e ele já funciona. Mas isso eu mostro num próximo vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo.